Não. Só apertando aqui. Não, mas tem... Não ficou. O que será? Então, vou ver lá se tá saindo, tá? Tá. Alô? Tá funcionando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E é muito gratificante estar aqui nessa noite compartilhando dessa bênção, que é uma bênção que aqui a gente recebe toda noite. E, como de praxe, a gente vai falar que as palestras acontecem de segunda a quinta, né, das 8 horas da noite. E antes, meia hora antes, nós temos um atendimento fraterno para quem chega na casa pela primeira vez. Então, essas pessoas são recebidas por um trabalhador da casa, onde a pessoa se sentir à vontade, pode estar conversando sobre os seus desafios, né? Se quiser saber melhor do trabalho da casa também, vai ter essas informações. E nós também temos um trabalho que é feito de sexta-feira aos dependentes químicos e seus familiares. Acontece às 8 horas da noite. Quem souber de alguém que está necessitado, precisando dessa ajuda, ou os familiares, né? Porque geralmente os dependentes não vêm, quem vem são os familiares atrás de ajuda. Então, é só chegar aqui na casa na sexta-feira, que esse trabalho é voltado só para esses casos. Nós temos também um trabalho social de primeiro e terceiro domingo do mês, que é voltado para as gestantes, das 9 às 11 da manhã. Então, esse trabalho é um trabalho de orientação a quem está gestante e, no final do ano, né, no final do curso, recebe um enxoval para o bebê. Então, quem também souber de alguma família, de alguém que esteja grávida, né, que precisa também dessas orientações, precisa também do enxoval, então, é só vir até aqui ou falar de nossos trabalhadores. Nós também temos o trabalho das cestas básicas, que nós distribuímos, e nós sempre precisamos de alimentos para compor a cesta. Então, para o mês de abril, nós estamos, quem puder ajudar, né? Nós estamos precisando de arroz, de óleo, feijão e café. Seja a quantidade que for, de coração, gente, é sempre bem-vindo. Que isso é muito importante para essas famílias que dependem só dessa cesta. Então, é muito importante. São 70 famílias e crianças, né? Então, esses são os recados. Vou ver aqui se tem mais algum recadinho aqui. Então, nós temos também as inscrições para o primeiro ano do curso básico de doutrina espírita, que pode ser feito até dia 19 de março, ou seja, hoje. Hoje é 19, né? E primeiro e segundo ano, esse curso é ministrado às quartas-feiras, às 20 horas. Tá? Então, esses são os recados. A gente pede que, se possível, desligar os celulares, porque agora chegou o momento do agradecimento. Quem puder desligar os celulares é muito bom. E quem puder se ajeitar melhor aí nas cadeiras para ficar mais confortável. Quem preferir fechar os olhos também.
Então, nós estamos aqui, Mestre querido, reunidos em Teu nome, para agradecer, nós que somos eternos pedintes, nós te pedimos nessa noite, Pai, esteja conosco, porque aqui chegamos precisando do seu conforto, do seu abraço amigo, do seu colo, Pai. Aqui nós nos colocamos para receber esse alívio que viemos aqui buscar. Pai onipotente, onipresente, onisciente, Teus filhos amados estão aqui. Nós que algum tempo passamos esquecidos de Ti, estamos aqui nos religando novamente. Queremos caminhar pelo seu campo verdejante. Queremos caminhar pelas Tuas flores, pelos seus perfumes, pelo seu vento. E assim, Pai, nós queremos compartilhar desse momento que aqui nós viemos buscar, esse momento de luz, esse momento de amor. E temos certeza que saindo daqui estaremos bem melhor do que aqui chegamos. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado. O tema da noite é A Dor é Aprendizado, e é do livro Alguém Me Tocou, do José Carlos de Lucas. E quem vai falar, proferir a palestra, é o senhor Mário. Seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Aquele Cristo de Deus que nos aguarda pacientemente por séculos. E dor é aprendizado. Estávamos comentando aqui com a nossa companheira. É um tema um pouco atravessado para a gente falar, né? Quem é que gosta de dor? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Nossa vida é estruturada em fugir da dor. Deus me livre. Uma dorzinha no dedinho do pé, quando a gente está com o sapato apertado, nos causa muita aflição. Imagina, às vezes nós nos encontramos numa situação de dor física, às vezes a dor não é física, é moral, a perda de um ente querido, o abandono de um ser que a gente ama. É ou não é? A gente encontra os namorados chorando, né? Que foi, briguei com o namorado, briguei com a namorada. Quando é inocentezinho assim, aí um chocolate passa. Mas a vida que Deus nos deu, ela contempla uma dádiva, que é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Então, nós encontramos os seres humanos no planeta Terra, que somos nós, usando o livre-arbítrio para fazer coisas maravilhosas, né? Para socorrer quem está com fome, traz 1 quilinho de feijão aí, né? Tem gente que protege os animaizinhos abandonados, tem gente que cuida de crianças que não são suas, tem gente que adota 10, 15 crianças. Maravilha! Mas também, existe ou não existe um pai de família que tem filhos pequenos e que encontra uma namorada nova, fica alucinado e vai embora, larga todo mundo e deixa a família para trás e foge? Quando foge, até a gente tem que dar graças a Deus, né? O duro é quando não foge e fica, né? E não quer ficar, e a vida se torna um inferno e ninguém sabe bem por quê.
eis o ser humano usando a liberdade. A doutrina espírita, muito sabiamente, nos lembra. Já que nós temos liberdade, semear é livre. Nós podemos fazer o que quisermos. Podemos sair daqui daqui a pouco e chegar ali na esquina e quebrar tudo o posto de gasolina, né? Tem gente que faz isso, não tem? O que nos impede de fazer? Nada. Se eu pegar um cacetete aqui, vou lá quebrar o posto de gasolina. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós executamos como trabalho durante uma encarnação, é a plantação que nós estamos fazendo. E como qualquer plantinha, a não ser no desenho do pica-pau maluco, né? A gente põe a semente, põe o regador em cima, a árvore não sobe na hora. Né? Se for uma jabuticabeira, por exemplo, até a gente comer aquela jabuticaba maravilhosa, doce, a gente vai esperar alguns anos essa jabuticaba crescer. Não é? Da mesma forma, nós, em cada encarnação, estamos realizando as nossas sementeiras. E hoje, neste momento, aqui neste lugar, neste planeta, neste país, nesta cidade, dentro deste corpo, neste sexo, nesta condição social, nesta raça, eis-nos aqui, o resumo de nós mesmos. Nós somos a herança das nossas plantações. Nós somos o celeiro que está contendo os frutos daquilo que estivemos plantando. Já que somos livres para fazer, também temos que receber as consequências. Quem semeou flores, quem semeou trigo, milho, goiaba, que gostoso, a gente colhe fartura. A gente colhe flores, as flores trazem passarinhos, né? A gente colhe o trigo, do trigo a gente faz o pão, a gente colhe goiaba, faz goiabada cascão. Mas e quem plantou? Brincadeirinha, hein, gente? Quem plantou lata de lixo cheia? Quem plantou a mentira? Será que vai colher verdade? Quem plantou não ser exatamente honesto? Será que vai colher honestidade? Nós não vamos. Então, hoje, nós somos herdeiros de nós. Tudo que está nos acontecendo, o lugar que estamos, o dinheiro que temos no bolso, a saúde que nós temos, a paz quando a gente põe a cabeça no travesseiro, ou a companhia, né, de um marido, de uma esposa, de um namorado, de uma ficante, não importa. O que importa é o sentimento. Tudo o que nós temos é resultado do uso dessa nossa liberdade. Assim como o que nós não temos. Então, quando a gente chega na doutrina espírita, é hora de deixar de ser menino e virar gente grande. Somos espíritos reencarnados. Nós já tivemos muitas vidas e vamos ter muitas outras. E nós vamos ficar nessa lenga-lenga dessa vida cheia de sabores, de contratempo e medo, enquanto nós assim quisermos. Nada nos obriga a continuar tendo uma vida de insatisfação, de não plenitude, de não realizações. Ah, Mário, mas não é assim. Se eu pudesse, o que eu fazia? Não sei. Eu estudava na FAAP, né? FAAP, R$4.000 por mês, né? Ah, mas eu não posso pagar. Então não é só querer. Não, mas está cheio de gente que está estudando lá. O que será que eles fizeram, né? Será que eles plantaram faculdade? Não é? Então nós não podemos agora, falei, não somos mais meninos, somos gente grande. Não podemos mais olhar para a nossa vida e tentar achar quem é o culpado. Ah, eu não tenho casa própria, morro de pagar aluguel, Deus esqueceu de mim. Ou tem gente que tem 5 apartamentos vazios. Os dois estão cometendo um engano. Né? Quem lamenta, quem reclama, quem vive de cara amarrada porque não está feliz com a vida. E quem a vida está oferecendo tudo e não está usando para o bem. Né? Jesus até ensinou a parábola dos talentos. Né?
fazendeiro deu para uma pessoa 5 talentos, para outra 2, para outra 1. Falou assim, eu vou viajar, vocês pegam o meu dinheiro, cuida dele, quando eu voltar eu vou pedir as contas. E foi. Quando ele voltou, né, chamou o que tinha ganhado 5 moedas lá. O talento não é uma moeda, mas... Ah, senhor, aqui está. Eu apliquei no banco, na poupança, na bolsa de valores, eu plantei, colhi, fiz lucro. O senhor me deu 5, está aqui mais 5. Ele falou, o patrão ficou feliz, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu senhor. E você? O senhor me deu 2 reais, sei lá, 2 talentos, eu negociei, fiz, papapá, está aqui 4 para o senhor, parabéns. Aí veio o último, e cadê o talento, né? Olha, senhor, eu peguei o seu talento, eu sabia que o senhor é um homem muito brabo, o senhor colhe onde não semeou, o senhor manda e desmanda, o senhor é o coronel aqui da cidade, eu morri de medo, enterrei o seu talento com medo de perder, e está aqui ele de volta. E o patrão não ficou feliz, ele falou, servo mau e infiel, né? Não vai entrar no gozo do seu senhor. Fica lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. O que significa? Que nós somos depositários de tudo que nos cai nas mãos nesta vida. Né? Algumas pessoas são testados na riqueza. Pensa que riqueza é um privilégio. Ai, Deus deu privilégio para algumas pessoas. É um teste. É colocado muito nas suas mãos, muito será pedido a quem muito foi dado, nos ensina o Evangelho. Então essa pessoa, a gente quando chega aqui, a gente perde a memória, né? A gente ganha um cérebro novo, um corpo novo. Neste plano físico, quando a gente está morando dentro deste corpo, a memória é feita por ligações dos neurônios no cérebro. Como o nenezinho nasceu de 2 célulazinhas, né? Que virou 4, que virou 8, não tem ligação, a gente nasce sem memória, ela fica no inconsciente. Depois que a gente desencarna, a gente lembra das coisas. Mas a gente não lembra, graças a Deus. Porque a gente nem sempre nós fizemos coisas que nós gostaríamos de contar para os outros no passado. Nem sempre nós somos aquela pessoa ideal, lúcida, bondosa, solícita, caridosa, trabalhadora. Pode ser que nós tenhamos histórias comprometedoras no passado. Eu sempre uso o exemplo da aldeia invadida. Né? A gente assiste aqueles filmes de Ivanhoé, como é que chama aquele que... Floresta de Sherwood, Robin Hood. Né? Então o pessoal com aqueles cavalos entra na aldeia, põe fogo em todas as casas, mata todo mundo, sequestra as mulheres para fazer de escravas, né? Pega todo o dinheiro deles e vai embora. Não tem isso no filme? Quem será que eram aquelas pessoas lá que faziam isso? Ai, eu não sei. Quem é que estava reencarnado lá no passado? Éramos nós. De uma forma ou de outra, éramos nós. Então, hoje a gente está vivendo uma vida que vibracionalmente atrai para nós fatos, pessoas, situações, condição de saúde vibracionalmente ligada com aquelas que nós andamos gerando. A gente, quando age, mexe no universo. E o universo tende a se equilibrar, voltando sobre nós, trazendo coisas da mesma natureza que nós andamos oferecendo. Então, a lição diz que dor é aprendizado. Ou a gente aprende ou a gente sente dor. Onde é que dor é aprendizado? Outra coisa que se ouve muito em casa espírita, às vezes, né, a pessoa está muito empolgada, ela fala assim, a dor é bendita, a dor, nós devemos buscar a dor. Eu fico pensando, né, você tem uma joanete bem dolorida, e entra no ônibus e alguém pisa na sua joanete, e você fala, lá na casa espírita falaram que a dor é bendita, e a pessoa não grita, não cutuca, fica lá falando, ó Senhor, faça doer bastante para que eu seja expurgado dos meus erros. Né? Não, grita para o homem, o senhor está pisando na minha joanete aqui. Não é isso que a dor é bom. Quem gosta de dor tem que ir no psicólogo, chama masoquismo, né? A pessoa precisa sentir dor para sentir alguma satisfação. Né? Nós não somos assim. Nós queremos ter uma vida plena, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por uma centelha, a partir de uma centelha da mesma natureza de Deus. Né? É tanto que Jesus assinou embaixo,
dizendo, vós sois deuses e tudo o que eu faço vocês também podem fazer. E muito mais. Fala, mas como? Eu posso fazer aqueles milagres, curar, andar em cima das águas, né? Quando eu falo em transformar água em vinho, fica todo mundo com a orelha em pé, né? Nossa, o vinho está tão caro, né? Se eu pudesse... Mas o Jesus quis dizer o seguinte, nós temos o potencial para realizar a obra que ele realizou. Quando a gente está aqui na Terra, existe um equívoco também. Costuma-se comparar o centro espírita como se fosse um supermercado, né? Que tem leite da marca A, da marca B, da marca C, da marca D. O pessoal pensa assim, aqui nós temos a igreja católica, a igreja evangélica, o judaísmo, o muçulmano, pentecostal, o budismo. A casa espírita, por mais que pareça, né, ela não pode ser colocada como mais uma marca de leite. Porque o espiritismo, ele tem um aspecto religioso. Mas o espiritismo é fundado em filosofia, em ciência e em religião. Então, ser espírita é mais do que encontrar uma maneira de estudar e professar a sua fé. Aqui nós somos convidados a pôr em prática. E, às vezes, pôr em prática significa tolerar uma pessoa que nos importuna, que nos causa desgosto, desconforto, e amá-la a si mesmo. Lá vem Jesus de novo. Amai os que vos perseguem e caluniam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar a pessoa que me ofendeu? Até 7 vezes, porque os judeus eles são cheios de coisa com os números, de misticismo, né? E então o número 7 significa muitos, incontáveis, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus disse, na verdade eu digo para vocês que não deveis perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Todas as vezes. Então, na lição de hoje, ele foi buscar uma frase lá no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz, felizes os que choram, pois Deus os consolará. Muito bem, foi Jesus que disse. Então, quando a gente está num momento de dor, de sofrimento, Deus nos consola. Mas muita gente sai gritando pelas ruas, onde está esse Deus que não ouviu o meu choro, o meu pranto e a minha dor? E reclama e se revolta. Tem gente que fala assim, eu não tenho mais fé, eu vou virar ateu, não quero mais saber. Já Jesus disse, felizes os que choram, por Deus os consolará. Vamos imaginar que nós fôssemos esse ser superior, infinito, imutável, soberanamente justo e bom, que é como nós definimos Deus. Se você tem um filho e vai ensinar a ele alguma lição, qual que é o objetivo dos pais educarem os filhos? É prepará-los para enfrentar situações da vida de forma civilizada, polida, educada, controlada. Saber como se comportar, saber quando falar e saber quando calar. Saber quando sair correndo e saber quando ficar sentado. Né? O carinho dos nossos pais. Olha, não come com o cotovelo assim, né? Que você vai bater nos outros. Né? Não mastiga com a boca aberta. E minha avó falava assim, parece porco, né? Que a gente mastigava com a boca aberta, assim. Aí, tudo isso é relativo, né? Você vai na China, o fazer barulho enquanto mastiga é sinal de que você está gostando da comida. Né? Aquele nhaquim, 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 nhaquim. Tudo é relativo, mas algumas coisas são iguais em todo o universo. Algumas coisas não mudam. Estes são os padrões morais que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. E Jesus não é aquele que a gente fica olhando, aquele Jesus na cruz, né? Sai aquele sanguinho assim, tem Jesus que fica segurando um coração. Nos ensinaram a pensar, mentalizar Jesus como aquele ser que foi crucificado, né, que morreu tombado na cruz. E a gente vê aqui algumas coisas que nos remetem a uma outra realidade. Olha, esse Jesus é o espírito responsável pela evolução e desenvolvimento deste grupo de espíritos desde a formação do sistema solar. Nós tínhamos o universo aí, disseram que foi uma explosão, né? Bum! E aqui nesse lugar que a gente está aqui perto, tinha uma baita de uma nuvem de hidrogênio.
Aí passou uma estrela que tinha explodido perto, essa nuvem começou a girar, e por efeito deste movimento foi se concentrando até uma hora que formou uma bola de gás tão pressionada que provoca um negócio que se chama fusão nuclear. Foi quando o Sol se acendeu, que nem uma tocha, né? O hidrogênio sendo usado como combustível. E o resto da nuvem continuou girando e não foi atraído para o Sol, deu tempo de formar algumas pedras grandes, uma delas é o planeta Terra. Aí o planeta Terra já pensou que estava pronto, já rodando, cheio de lava, queimando assim. Só que tinha uns 50, 60 planetas em volta do Sol, girando que nem passarinho cego assim. Um desses, quase do tamanho de Marte, uma hora chegou e deu uma trombada tão forte com a Terra. Foi uma explosão gigante. Um grande pedaço do planeta foi jogado no espaço, na forma de poeira, pedras, né? E ficou girando em volta da Terra. E aí, em vez de cair de volta, antes disso, formou massa com gravidade suficiente para formar a Lua. E a Lua é o estabilizador da Terra. Tem planetas por aí que não tem Lua. Ou se tem, uma gira para cá, outra gira para lá. A Lua fez com que a vida pudesse ser desenvolvida na Terra. Porque é graças à Lua que nós temos as 4 estações do ano, né? Se não fosse a Lua, o planeta Terra, em vez de girar sempre com um lado para cima e um lado para baixo, ele giraria assim. Então, ao longo de 24 horas, a gente podia estar na posição do deserto do Saara, temperatura 40, 50 graus. Dali 12 horas, a gente podia estar do outro lado, a temperatura menos 80 graus. Quem é que consegue viver isso? De manhã, mais 50, de tarde, menos 38, depois, de novo, gelo. A Lua estabilizou. Então, partes da Terra estão sempre quentes, partes da Terra estão sempre frias, e ao longo do ano, porque a Terra ficou parada, o Sol banha mais o hemisfério norte, o hemisfério sul, e a vida pôde se desenvolver. Começando com células de aminoácidos, chegando até nós. Será que tudo isso foi assim, aquelas pedras bateram umas nas outras? Tudo isso é fruto do acaso? Nós sabemos que o próprio Sistema Solar orbita o centro da galáxia, que se chama Via Láctea, e o centro da Via Láctea tem um buraco negro que absorve tudo, não deixa nem a luz sair. Tudo isso dá estabilidade. Nós sabemos que a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda estão em caminho de colisão. Dentro de uns 5 ou 6 bilhões de anos, não vai demorar muito, as duas galáxias vão se trombar. Né? Então, tudo isso assim, ninguém sabe o Big Bang, não tinha nada, um escuro, não existia espaço, não existia tempo, de repente surge um universo. Então o Emmanuel nos ajuda no livro A Caminho da Luz, o André Luiz nos ajuda no livro Evolução em Dois Mundos, dizendo todo esse processo está sob comando de engenheiros espaciais, vamos falar assim. Né? Gente que vive numa instância tão superior, são tão superiores a nós que nós nem conseguimos imaginar como eles são. A própria formação na vida, da vida na Terra. Né? Nós não vamos nos estender. Leiam o livro do André Luiz e do Emmanuel para vocês verem que legal que é a história. Então, chegamos nós, o ser humano aqui. Até peguei, cadê o meu negócio aqui? O que nós somos? Nós somos corpo e espírito. O que é feito o corpo? Né? Aí eu achei aqui um negócio que nos diz o seguinte. Nós somos compostos de 65% de oxigênio, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio. 3 gases que tem aqui na atmosfera já dá 78% do nosso corpo. Nós somos literalmente feitos de vento. Carbono tem 18%, são as moléculas de carbono que formam as moléculas orgânicas. Cálcio 1,5%, os ossos. É que o cálcio é combinado com carbono para dar a força do osso. Fósforo 1%, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro, flúor, zinco, sílica, rubídio, estrôncio, bromo, cobre, alumínio, cádmio, e aí vai lá longe, cada vez com menos. Isso é o nosso corpo. Da onde que vieram essas moléculas? Alguém sabe da onde que vieram essas moléculas? Quem é que fabricou essas moléculas? Estava lá no buraco do chão, alguém foi lá e... Todas essas moléculas que não sejam o hidrogênio e o hélio nascem
quando uma estrela morre. A estrela explode, as forças são tão gigantescas que os átomos se fundem. O ouro, o alumínio, a prata, o cobre, o ferro. Nós somos literalmente feitos de pedacinhos de estrelas que morreram. E Jesus é esse Espírito que recebeu de Deus a missão de acolher este grupo de espíritos, e mais do que nós ainda, e a nos acompanhar, nos proteger e nos assistir no nosso processo evolutivo. É esse o Jesus que nós temos que entender. Esse é o Espírito Crístico. Ele veio aqui na Terra um dia, pessoalmente, né? E nós ainda somos tão primitivos que o que a gente fez? Chegou o maior Espírito que já passou nesse planeta, veio aqui e a gente pendurou ele na cruz. Bateu, chicoteou, pôs coroa de espinho. Esse somos nós. Né? Mas nós estamos melhorando. Então a dor, ela vem como uma mensageira amiga. A dor não vem por capricho de Deus para as nossas vidas. É para nos punir, para nos castigar, para nos fazer sofrer, chorar. A dor é só um sinal dizendo assim, aqui neste aspecto da sua vida, você precisa prestar atenção e melhorar. Não tem gente que fica moço, já acha um namorado casa e forma aquele casal que fica 50, 60 anos. De vez em quando eles dão umas esquentadas de briga, assim, mas a pessoa não teve que procurar nada. E já tem gente que quer casar, que é uma coisa e não acha. Um não serve, outro não serve. E amarra o Santo Antônio, põe o coitado do Santo Antônio lá. E o marido não aparece, a namorada não aparece. Quando aparece não dá certo. Não é essa, não me faz feliz. E a gente fica... Tem gente que vai lá na benzedeira, né? Só faz uma reza para eu achar um marido, uma namorada, né? E já tem gente que não tem que fazer força nenhuma e aparece e a pessoa é feliz. E nós queremos ser essa pessoa. Tem gente que procura um trabalho, encontra um trabalho, trabalha, ganha o seu dinheiro, compra a sua casinha lá, paga a prestação, compra o seu carrinho, compra roupa para os seus filhos, põe comida dentro de casa. Outros de nós é aquela luta, trabalha e ganha tão pouquinho, né? Falta tudo, e às vezes a gente fica desempregado. Tem gente que não consegue parar em nenhum emprego, também vai lá na benzedeira, né? Só dá uma benzida para mim, porque eu não paro em nenhum emprego, a culpa é dos outros. E a doutrina espírita vem e diz assim, levante a sua cabeça. Lembre-se desse Jesus que espera por nós pacientemente, que nos ama, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai aparecer aqui na Terra para pegar um pelo pescoço, que nem aquele... Não tem o Homer Simpson, que ele pega o filho dele e faz... espreme. Jesus não vai fazer isso conosco. Ele só vai lamentar. Olha, ele usando a liberdade dele cometeu um grande equívoco. As consequências virão a seguir. Então, se nós passamos por processo de dor, é porque nós fizemos algo que atraiu esta dor para a nossa vida. Como é que modifica isso? Quando é que a dor vai parar? Quando é que a gente vai reencarnar e não vai mais sentir dor? Porque existem esferas nesse universo onde esse processo de sofrimento para existir já foi superado. As pessoas se dedicam a outras obras maravilhosas, a autorrealização, aprimoramento do conhecimento, da ciência, das artes, da cultura, da medicina, sem ter que se preocupar com as coisas que nos causam dor, os medos, né? Medo da violência, doença, pobreza, abandono, miséria, traição, guerra. Tem lugares no universo que tudo isso já foi superado. E nos compete trazer isso para a nossa vida. Por isso que na doutrina espírita a gente é convidado a fazer um negócio que se chama reforma íntima. O que é reforma íntima? É com calma, com paciência, com equilíbrio, sem nenhum exagero. E agora eu virei espírita e põe o evangelho aqui embaixo do braço e sai dando evangelhada nos outros, né? Agora eu aprendi aqui, eu vou ensinar todo mundo. Não. Se você entendeu, transforme a sua vida. Faça com que você seja um novo reflexo desse Jesus nesse mundo, porque o mundo... Vocês acham que o mundo está precisando de gente que apoie, ampare, ajude? Porque para atrapalhar, nossa, né? O egoísmo do ser humano é a fonte de toda a dor. Né? Então, quando é que o mundo vai se transformar? Quando é que a nossa vida vai se transformar? A nossa vida vai se transformar quando nós começarmos a semear as novas sementes, as sementes do bem, as sementes da paz, as sementes do respeito, do trabalho feito
sem querer passar para os outros. Tem gente que quer viver o bem bom, colher os benefícios do trabalho sem fazer a sua parte na força. Fica disfarçando para os outros fazer, né? Aí a hora que colhe a cesta de maçã, ele vai lá e pega uma, mas ele não ajudou nada. Tem gente assim. Não sejamos nunca essa pessoa. Os Espíritos nos ensinam, existe uma alegria indescritível no servir, mas só descobre quem se dedica a servir. A gente não reencarnou para ser servido, nós reencarnamos para servir, mas o mundo tenta nos convencer do contrário, pelas conveniências do mundo. Né? Quando o mundo tenta nos convencer que nós devemos ser servidos, é porque o mundo tem interesse, né, em vender coisas, né, fazer com que a gente gaste todo o dinheiro. A gente ganha todo o dinheiro trabalhando nesse bolso e corre no shopping e gasta tudo. Né? O mundo quer que a gente faça isso. Né? Que você fique aprisionado nesse conceito de consumo e de vaidade. Tem que comprar a roupa mais bonita que a da vizinha, eu tenho que comprar um carro mais bonito que o do vizinho. Né? Meu cunhado comprou uma TV de LED. Eu tenho que comprar uma. É vaidade. Você não tem que comprar uma. Compra quando der, quando for gostoso, quando não fizer falta, quando... Né? Não é proibido progredir. É pelo contrário. É nossa obrigação progredir. Então a dor cai sobre nossas vidas quando nós saímos dessas diretivas. Quando vivemos como quem quer ser servido. Isso muda todos os nossos pensamentos. E esses pensamentos atrapalham nossas vidas. Quando a gente põe uma diretiva, eu vou servir, o Emmanuel diz assim, sirva e passe. Ah, mas eu ainda não sou bom, como é que... O André Luiz diz assim, mesmo que você ache que está fingindo que está fazendo o bem. Né? Ah, mas eu sei que eu não sou bom ainda. Aqui eu estou sendo gentil com esse senhor, mas eu estou com a vontade de dar um tapa na orelha dele. Né? O André diz, mesmo que você saiba que não é aquela pessoa, faça o bem. Na dúvida, faça o bem. Porque é como um treinamento. Na casa espírita nós fazemos vibrações, né? Vibrar o que é? Pensar o bem. Quando nós pensamos o bem, o nosso pensamento caminha, alcança as outras pessoas e nós projetamos vibrações que ajudam as outras pessoas. Quando nós pensamos o mal, nós fazemos isso também. Então, nós vamos, a partir de hoje, encarar a dor como uma mestra. Apenas alguém que vem nos dizer assim, aqui neste aspecto da vida, eu estou sendo convidado a melhorar. E não como alguém que vem para nos punir. Porque esse Deus de amor e sabedoria não é um Deus que se compraz em nos punir por capricho. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Mário, hoje em dia tem menos dor do que antigamente. Cada um é que deve responder, não é? Cada um sabe onde que dói a pedra no seu sapato. Como que a gente vai medir a dor? Né? Tem gente que morreu toda a família, ela diz, eu sinto uma grande dor. Né? Tem gente que perdeu a fama, ninguém mais chama a pessoa para a televisão, e ela sofre, às vezes até morre de tristeza. Como é que se pode medir o tamanho da dor? Né? A dor, ela existe para a pessoa que está sentindo. Por isso que nós dissemos, nós queremos fugir da dor. E fugir da dor não é um processo em que a gente deve tentar forçar o nosso conforto, ser servido. Fugir da dor é um processo de crescimento espiritual, mudança de atitude mental e consciência de que nós somos um espírito imortal. E que se a gente quer melhorar a nossa vida, estamos colhendo frutos amargos hoje, planta fruto bom, lá na frente começa a colheita. Tem que ter essa paciência. Mas se nós não começarmos agora, não vai acontecer nunca. Então, as dores mudam só de cor. O senhor perguntou, hoje tem mais dor do que antes? Antigamente a gente sofria a invasão dos bárbaros. Diga, pois não. Eu me refiro que hoje em dia nós... Dor física, né? Nós temos uma medida
medicina aí, que é uma maravilha. Temos a ajuda da ciência, então a gente sente menos dor física. Então é isso. Né? Mas Falando da dor física. a medicina traz um analgésico que ajuda a gente a se sentir melhor quando está com gripe, né? Mas o comportamento do ser humano continua precisando melhorar, porque nós podemos ter toda a saúde, nenhuma dor, remédio, antibiótico, né? Aí você sai na rua e tem um conflito, aí você é acertado por uma bala e se machuca, e depois não consegue se levantar. Né? A medicina ajuda, mas o ser humano continua precisando se aprimorar, né, para que a dor, em todos os seus aspectos, diminua. Certo? Mais alguém? Alguém tem uma dúvida? Nenhuma colocação? Tá bom. Obrigado, então, gente. Não sei se vai acrescentar muito. Certa vez encontrei uma pessoa que se dizia ex-espírita, porque ele mudou de religião, porque ele achava que a doutrina espírita cultivava muito sofrimento, né? E que eu vejo que é um equívoco constante, até às vezes em diálogos com colegas espíritas, parece que a pessoa tem esse pensamento de que... É a síndrome da Joanete. Né? Então, eu acho que é muito importante em toda palestra que fala sobre dor, deixar muito claro isso, que a gente, se houver uma maneira de evitar que se tenha dor, a gente deve... É nossa obrigação. Buscar, temos obrigação de buscar e evitá-la, né? E a doutrina eu já nunca enxerguei assim, mas muitas pessoas têm esse pensamento, principalmente da doutrina espírita. Não sei se é resquício do catolicismo, né? Onde a gente aprendeu que o sacrifício, né? Que Jesus foi o cordeiro sacrificado por nós e que nós temos que nos sacrificar. Acho que tem um pouco disso também, dessa nossa educação, essa interpretação cultura religiosa, do que né? seja louvar Jesus, né? Os católicos pensam assim, já os protestantes pensam o contrário, né? E isso resultou numa divisão do mundo que, onde o pensamento protestante imperou nos últimos 3, 4 séculos, os lugares ficaram ricos. Onde o catolicismo prosperou, os lugares não ficaram. Por causa de uma interpretação. Os protestantes leem a mesma Bíblia e lá está escrito assim: um dos sinais de que você é o escolhido de Deus é a sua prosperidade. Então, o protestante, para ter certeza de que ele vai para o céu, ele trabalha para ficar próspero, né? E nós, quando estávamos reencarnados, como católicos, né, ouvíamos assim: não, o certo é ser humilde, né, a riqueza é pecado. Isso olha como formar um plano mental de vibração tem uma influência fortíssima na nossa vida. Por isso que nós dissemos, agora somos espíritas, então nós somos livres, vamos criar pensamentos novos, vamos achar maneiras inteligentes de eliminar a dor das nossas existências. Nós podemos fazer isso. Tá bom? Então, chegou o momento das vibrações. Como centelhas divinas, Pai, estamos aqui reunidos. E como centelhas, nós queremos compartilhar de tudo aquilo que hoje aprendemos. Então vamos vibrar por toda essa nossa humanidade tão carente, essa humanidade que precisa de tanto ajuste, que fazemos parte, essa humanidade
que vem aqui precisando de palavras de coragem, de bom ânimo, de fé. Então vamos nos fortalecer uns aos outros, através do conhecimento que aqui nós tivemos hoje, do estudo, para que fortalecidos também por essa doutrina, que, como ele disse, é ciência, religião e filosofia, nós possamos ajudar uns aos outros, levando a paz, o bom ânimo, a coragem, a fé, e também sabendo que se algum tempo atrás nós merecemos a dor que estamos passando hoje, nós iremos passar, sim, mas com a cabeça erguida, sabendo que é necessário. E nós temos um comandante que está regendo o nosso universo. Ó Pai, entregamos a nossa vida nesse instante nas Tuas mãos. O Senhor que nos conforta, que nos ampara, que nos sustenta. Estamos aqui, Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade dessa noite, desse aprendizado. E que também uns pelos outros possamos vibrar, desejando para o nosso colega do lado, o nosso companheiro, aquele companheiro que está em casa, os nossos parentes e vizinhos. Vamos desejar a ele que também ele seja fortalecido por essa fé, essa coragem que nos invade nesse instante, para que ele possa sair desse momento que ele está passando e tenha esse bom ânimo de enfrentar e saber que tudo passa. É um momento que estamos passando necessário, mas que sairemos dessa para melhor. Obrigado, Mestre Jesus, por esse momento de aprendizado, por essa noite, por esses amigos que aqui estão conosco, encarnados e desencarnados, que aprenderam junto conosco também. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Agora vamos passar para os passes.